Sou a Rita França Ferreira e dou-lhe as boas-vindas ao podcast Vita Ler, onde todas as semanas aconselhamos a vitamina de leitura na dose certa, com desculpas para ler. Acredite, no final vai poder dizer sem preguiça: Vita Ler. Bem-vindos ao episódio de apresentação do podcast Vita Ler. E neste primeiro momento queria dar a conhecer quem está por trás do podcast, ou seja, falar-vos um pouco de mim e partilhar um pouco da estrutura do podcast, o que é que vocês podem esperar todas as semanas deste espaço. Então, sobre mim, vamos ver, é bastante difícil, mas vamos lá. Nasci em Lisboa em 75 e nasço num dia 7 e no outono, estação que considero que tem os tons mais bonitos. Sou mãe. Preciso de mar o ano todo, mas como vos disse, sou da turma do outono. Por isso é que vibro com a cor dos plátanos. Não gosto de receber flores e sorrio a um dente-leão, daqueles bem selvagens. Nunca quis as orelhas furadas, uma mania como outra qualquer. E só há bem pouco tempo é que consigo abrir garrafas de vinho. Estou a falar-vos de algumas particularidades para vocês me sentirem próximos de vós, porque na verdade estas são as particularidades que os meus amigos e pessoas mais próximas, o núcleo duro, brinca comigo diariamente quando nos encontramos. Vivo mal sem livros. É uma relação, diria, quase umbilical, profunda e sincera. Não consigo estar num local sem estar próxima de um livro. Por isso, saio sempre de casa, obviamente, com um ou mais livros. Nunca se sabe se vai existir alguma espera, algum impasse ou um imprevisto, e eu prefiro ler do que ter um telemóvel. Esta relação com os livros, recordo que vem de infância, e recordo que a literatura e as histórias sempre foram momentos de refúgio. Na infância e adolescência foram seguramente a procura de um esquema de defesa. Entrava naquele mundo e ali ficava. Vivo mal também sem rádio. Tenho sempre ligada e é o primeiro e é o último eletrodoméstico a ser desligado cá em casa. E vem de um hábito de infância. Pouco ou nada ligávamos a televisão quando éramos miúdos, mas recordo que tínhamos sempre a rádio ligada. Por isso tenho uma grande ligação com a voz da rádio, com os locutores da rádio, não tanto até pelas músicas, mas pela companhia que fazem. Também vivo mal sem pequeno almoço e sem polvo. Diria que se numa carta de um restaurante existir algo com polvo, é para esse prato que decididamente irei. Exijo requinte ao chocolate, não resisto a canela, qualquer coisa que tenha canela eu quero provar, e sobrevivia muito facilmente apenas com encharcada, cheia de canela, água, pão e queijo. Coisa pouca. Adoro as palavras pijama e longínquo e o verbo ir. Depois, mais tarde, vou gostar de saber quais são as vossas. Quais são as palavras que vos guiam e qual é o verbo que nos une. Sobre esta paixão pelos livros. Em pequena, eu estava rendida às coleções O Sete e o Colégio das Quatro Torres e lembro-me da avidez de leitura quando me deparei com o Conde de Monte Cristo Alexandre Dumas. Mas depois, quando já não havia mais nada, não havia mais literatura infantil-juvenil na altura, grandes opções. E lembro-me de pedir à minha mãe novos títulos, novos livros. E a minha mãe sugeriu-me Uma Agulha no Palheiro, de J.D. Salinger, que ainda hoje é considerado um clássico da literatura. Não sei o que vos diga, foi um mergulhar nas histórias, naquela história daquele rapaz, e eu sentia-me parte daquele mundo, e o facto de ter vocabulário que não era habitualmente utilizado, eu achei que estava a entrar num segredo e a entrar numa aventura única. Mesmo nessa altura, a forma como eu mergulhava nas histórias e me esquecia do mundo à volta era um verdadeiro envolvimento, era um mergulho no universo fabulado. Não havia mais mundo, só havia aquele. Sempre sonhei com uma profissão ligada aos livros e na altura dizia que queria ser escritora ou ter uma livraria, ou então ter uma galeria que vendesse livros. Tinha que ter livros. Deslumbrada pela estética e sensível ao conflito, pensei numa carreira como historiadora de arte ou diplomata, mas acabei em comunicação social
ambicionando uma carreira de jornalista de Fórmula 1 ou de guerra. Depois do jornalismo, do marketing e assessoria de administração em multinacionais, hoje trabalho como assessora de gestão e comunicação de um organismo público e sou criadora de conteúdo para o projeto de leitura do qual sou fundadora e que vos vou explicar um pouco o que é, já de seguida. Fundei o projeto de promoção de leitura Desculpas para Ler, recurso de escrita e leitura do Plano Nacional de Leitura, porque acredito que a leitura é sempre uma boa desculpa. É o primeiro passo de uma caminhada. Como diz Tolentino Mendonça, a rotina não basta ao coração do homem. O grande desafio é em cada dia voltar a olhar tudo pela primeira vez, deslumbrando-se com a surpresa dos dias. E é nesse sentido, espanto e deslumbramento, é o que pretendo com o podcast semanal Vita Ler, trazendo a frescura e a vitalidade que uma nova leitura promete, seja qual for o formato e género. Acredito que uma leitura que nos incomoda, que nos conforta, que nos desconcerta, que nos mima, tudo isso pode ser a energia que nos falta para a tal rotina. E podemos sorrir com a leitura. Começamos por ter um tema, dando um empurrão à multiplicidade de escolhas. Sabemos como é bem difícil escolher um livro hoje em dia. Estamos também consigo na necessidade de vivenciar mundos ficcionados. Vamos refletir, vamos viver, vamos sentir. Convencemos-lo também a ter mais tempo para ler. Sim, não ter tempo pode ser uma boa desculpa, mas bem sabemos que muitas vezes dizemos que não temos tempo para nós, quando queremos também ler, portanto há aqui um equilíbrio que é necessário ser feito. E vamos pescar o olho aos benefícios da leitura. São tantos e não são apenas a empatia, a autoestima, o aumento do conhecimento, a criatividade. É muito mais que isso. Os benefícios da leitura são imensos. Quase diria infinitos. Relacionado com as escolhas da leitura, com os benefícios, com o tempo para ler e as vivências e as reflexões, vamos contextualizar e depois vamos dialogar com um excerto para podermos explicar em termos biblioterapêuticos como através da identificação, da catarse e da introspeção conseguimos ser mais e melhor. Estamos consigo. Não vais estar sozinho. Vita Ler com Desculpas para Ler é o podcast que todas as semanas, às quintas-feiras de manhã, aconselhamos a vitamina que espreguiça a leitura e dá tempo aos livros. Este é o boost de energia de que precisa para ter boas desculpas para ler. Não se sinta mal porque não lê. O Vita Ler está consigo. Obrigada e em breve teremos o episódio 1. Vita Ler, o podcast vitamínico que desperta desculpas para ler.